sou professora Sheila Passoni, sou professora de comportamento organizacional e nós vamos falar sobre fundamentos do comportamento organizacional. Mas para falar disso, a gente precisa entender o contexto das pessoas, né? Ou seja, as pessoas elas são importantes porque uma precisa da outra. Quando essa frase está falando aqui, ó, não há uma polegada do meu caminho que não passe pelo caminho do outro. Isso é claro porque eu sempre vou precisar do outro e a organização também precisa das pessoas. E diante disso, o que é comportamento organizacional? Nós vamos apresentar o conceito aqui de acordo com esses autores. Ele fala que é um campo de estudo voltado para prever, para explicar e, além de prever e explicar, também compreender, né? Para quê? Para modificar o comportamento humano dentro do contexto das empresas. Ou seja, eu preciso das pessoas motivadas, eu preciso das pessoas felizes para elas poderem produzir mais. E o Steve Jobs é um autor muito referenciado na questão do comportamento organizacional. Ele fala que comportamento organizacional é um campo de estudo que investiga o impacto que os indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de que aplicar este conhecimento em prol do aprimoramento da eficácia de uma organização. Vamos entender o que seria eficácia? Bom, primeiro, eficiente é a pessoa preocupada em realizar suas tarefas. Simplesmente isso, resolve os problemas e ponto. Ser eficiente é atingir a meta, é fazer tudo o que está pedindo para fazer e acabou. O problema é quando a eficiência deixa de ser uma mensuração de resultado e passa a ser um comportamento padrão, colocando os colaboradores na zona de conforto, não quer mudar, quer sempre fazer a mesma coisa. Só que a eficácia é muito mais, é a característica de quem se preocupa em conseguir bons resultados e costuma ir um pouco mais além da eficiência. Não é deixar de ser eficiente, pessoal, é ser eficiente com eficácia, porque quem é eficaz preocupa com a exploração máxima de suas potencialidades, porque você, ser humano, é muito mais, é capaz de muito mais, e com a superação dos limites, com base na criatividade. Portanto, eficiência é fazer as coisas certas, fazer e fazer. A eficácia vai muito mais, é fazer as coisas certas, né? De uma forma certa, dar um resultado melhor, né? Um resultado mais digno, proativo, né? Então, as premissas básicas do comportamento organizacional é que os indivíduos não são diferentes, nós somos diferentes, nós não somos iguais. A pessoa ela é um todo, ela não é apenas uma pessoa que está ali só como funcionário, ela tem uma família, ela tem problemas, você tem que entender isso. E o comportamento ele é motivado, eu preciso estimular as pessoas a estarem motivadas e dizer também que essa pessoa ela tem um valor, né? Tem uma dignidade humana. E a organização ela tem que ser vista como um sistema social, um sistema onde recebe pessoas socializadas de diversas formas. E a organização é baseada no interesse mútuo, claro. Aqui a gente está trazendo uma metáfora muito clássica entre os autores de um iceberg, onde eu consigo ver a ponta do iceberg, traduzindo isso para as empresas, são os aspectos visíveis dentro da organização. São as estratégias, os objetivos, as políticas, procedimentos, a estrutura, a tecnologia, tudo isso é demonstrado para nós e a gente consegue visualizar. Só que tem uma parte que fica submersa, que o iceberg tem, mas dentro da organização também tem. Quais são? As percepções, as atitudes, as normas grupais, as interações, os conflitos tanto interpessoais e os conflitos intergrupais. Então, quando
a gente estuda comportamento organizacional, a gente tem também alguns benefícios, né? Um deles é desenvolve habilidades para se desempenhar efetivamente no local de trabalho. Você cuidar das pessoas dentro delas, nos seus comportamentos, você vai desenvolver habilidades. Outro benefício é o crescimento pessoal mediante a percepção do comportamento humano. O outro também é melhor a eficácia dentro da organização, que nós já conversamos mais acima, e diminui as falhas de comunicação, não é? Pessoas motivadas, elas vão ter mais interesse. É importante a gente entender que dentro da organização tem um tripé que não pode faltar. O P de produtos, que também pode ser serviços, o P de processos, então produto e processo tem que caminhar junto, mas também tem um P de pessoas, muito importante. Sem esses três tripés, sem esses três P's, produto, processo, pessoas, de forma alinhada, engajada, a empresa vai ter problemas. Então, mais uma vez, as pessoas são importantes sim para as organizações, né? E os recursos humanos dentro da empresa traz o brilho da criatividade. Nós somos seres pensantes. Sem as pessoas, essas pessoas eficazes, né? Sem essas pessoas com eficácia, é simplesmente impossível para qualquer empresa atingir seus objetivos. E assim a gente joga essa informação toda dentro do contexto das organizações. A gente tem que entender que a gente vive dentro de uma sociedade de diversas organizações. Nós nascemos dentro delas, nós aprendemos dentro delas, nós servimos a essas organizações e trabalhamos nessas organizações. E outra, passamos a maior parte de nossas vidas dentro dessas organizações, não é mesmo? Com certeza, né, pessoal? Então é importante entender que as pessoas, ela é o diferencial, sim, das organizações, é o diferencial competitivo na promoção do sucesso organizacional. E a gente fazendo um resumo dos conceitos fundamentais do comportamento organizacional, nós temos o lado pessoas que não são iguais, são diferentes, têm percepções, elas têm uma totalidade, elas têm que ter um comportamento motivado, tem que ter um desejo de envolvimento e tem que ter valorização do indivíduo. O outro lado é a natureza das organizações. Por quais são? As organizações são sistemas sociais formados por pessoas. Essas organizações têm interesse mútuo e tem que ser ético. Para fechar, a gente está trazendo aqui uma frase do Charlie Chaplin, lá no início do século XX, que fez aquele filme Tempos Modernos, vale a pena conferir. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido. Precisamos sim de pessoas com coração, com amor. Sem o amor, não sobrevive, não é mesmo? Forte abraço, até a próxima!